sentem-se, relaxem. Vamos falar do exame de português. Na passada terça-feira realizou-se o Exame Nacional de Português de 12º ano. Eu estava uma pilha de nervos por causa dos meus alunos, mas felizmente correu tudo bem. E sabem porque é que correu tudo bem? Porque eu acertei o que é que ia sair. Eu todos os anos gosto de fazer uma previsão, gosto de olhar para os exames anteriores, gosto de tentar adivinhar aquilo que vai sair. Este ano estava mesmo com o pressentimento que iria sair tanto Lusíadas como mensagem, daí ter feito também aquele vídeo que publiquei dias antes do exame. Não há nada melhor do que depois do exame receber mensagens dos meus alunos a dizer: tu tinhas razão, tu estavas certa. No ano passado eu adivinhei que ia sair Camilo Castelo Branco, só não adivinhei o quê. Portanto, eu pensava que sairia Amor de Perdição. Trocaram umas voltas. Este ano, como o exame já tinha um caráter mais obrigatório, eu pensei, ok, mensagem e Lusíada já não saem os dois desde 2022. Portanto, fazendo aqui uma média de 3 em 3 anos, a coisa costuma bater certo, portanto, acertei. E apesar de ter estudado todos os conteúdos com os meus alunos, apesar de ter treinado interpretação, apesar de ter treinado tudo, eu foquei-me principalmente em Camões e em Fernando Pessoa. Tinha o pressentimento que iria sair mensagem e Lusíadas, mas ainda assim era importante focar-me nos autores, focar nos heterónimos, no ortónimo, focar-me na parte das rimas também de Camões. O importante era transmitir os conhecimentos necessários para que eles conseguissem fazer um bom exame. Coisa bateu certo. Voltou a repetir-se o mesmo formato de 2022, mas em vez de se focarem em Dom Sebastião, focaram-se noutro rei. E agora vamos analisar o exame. Eu estou a pensar em gravar a correção do exame e depois publicar. Portanto, se quiserem, digam aí nos comentários. Mas pediram-me principalmente para falar sobre o exame e para dizer o que é que eu achei. E é isso que vamos fazer. À semelhança do modelo que tem sido adotado desde 2018, e foi nesse ano que eu fiz o exame, em que, surpresa, temos uma parte C, portanto, mostra lá o que é que tu sabes. À semelhança daquilo que tem acontecido, o grupo 1 foi literalmente baseado em interpretação. Mesmo que não conhecessem as obras, vocês conseguiam facilmente fazer este exame. Convém que tivessem um conhecimento geral, mas ao interpretar as estrofes que lá estão, vocês conseguiam responder às perguntas. Na parte A saiu um excerto dos Lusíadas, portanto saíram 3 instâncias em que se fala sobre o Dom Fernando. Tinham que responder as 3 perguntas. A primeira referir a opinião do narrador. Vocês conseguiam identificar claramente a opinião do narrador nas instâncias. Na 2, tinham que explicitar 2 características do Dom Fernando, justificando sempre com excertos do texto. E o 3, a mesma coisa. Vocês tinham que identificar o recurso expressivo e tentar compreender o que é que ele estava a fazer. Era mais simples porque vocês já cá tinham as opções, só tinham que tentar identificá-las. Obviamente que tinham que saber que recursos expressivos são estes, mas só tinham que identificar. Na parte B saiu um poema da mensagem, também relacionando o Dom Fernando, em que tinham que explicar em que medida as ações de Deus transformam o sujeito poético num instrumento de vontade divina. Toda a obra da mensagem está relacionada com vontade divina. Portanto, eu abordei isto com os meus alunos muitas vezes, em que referi que nesta obra há a presença de um caráter divino, em que certos portugueses foram escolhidos para tal missão. Portanto, esta parte do caráter divino está expressa na mensagem. Vocês conseguiam responder a isto, se soubessem. Descrever com base em 2 aspectos pertinentes o estado de espírito. A mensagem é uma obra que tem um caráter lírico, um caráter em que estão expressos os sentimentos do sujeito, poético, também é facílimo. A 6 era uma pergunta mais geral sobre a mensagem. Quem soubesse a mensagem conseguiria fazer facilmente. A parte C era uma parte em que vocês tinham que comparar os 2 textos, portanto ainda seria mais simples porque não tinham que se lembrar de nada de outras obras. E nesta parte C, pedia-vos para falarem sobre o discurso lírico e o discurso épico. E eu batalhei tanta vez nisto com os meus alunos, em que referi características de um, referi características de outro. Os Lusíadas é uma obra que tem um caráter épico, a mensagem é uma obra que tem um discurso épico ou lírico, porque tem características dos dois, e vocês aqui só tinham que explicitar um traço. E aqui vocês poderiam abordar tanta coisa, desde que soubessem que os Lusíadas têm um caráter épico, e a mensagem tem um caráter épico-lírico. Portanto, tem os 2 tipos de discurso. Vocês só tinham que identificar. E isto era tão fácil. Grupo 2. Perguntas de interpretação da leitura. Achei um bocadinho mais complicadas. Só daquilo que vi. Ainda não tive tempo de resolver o exame, mas, como já disse, vou fazê-lo. Em termos de gramática, facílima. Nos exames de português, a gramática foca-se sempre em funções sintáticas, complementos do nome, complementos do adjetivo. Foi o que saiu.
Orações, as substantivas completivas e as adjetivas relativas, principalmente. Deíticos, pergunta super de caras, super fácil. Vocês conseguiam claramente responder a isto mesmo sem ter estudado muito os deíticos. Pergunta 7, em que muita gente caiu porque achou que era demasiado básica e que achavam que não era aquilo. Portanto, uma pergunta em que temos uma situação genérica. Portanto, nem pode ser valor perfetivo, nem imperfetivo, nem situação habitual. Teria que ser genérica. Mas como acharam tão básico e como acharam que era tão fácil, meteram outra. Eu digo sempre, sigam a vossa intuição. Achei esta gramática das mais fáceis dos últimos anos. Portanto, eles facilitaram bastante. O grupo 3, achei um tema interessantíssimo, um tema sobre a sociedade, um tema tão importante que deixou muita gente baralhada, em que nós tínhamos que defender se é o indivíduo que faz a sociedade ou se é a sociedade que faz o indivíduo. E vocês podiam falar de tanta coisa, seja para uma opinião, seja para outra, vocês só tinham que defender aquilo que pretendiam. Aqui, este texto ainda me faz lembrar o Carlos nos Maias. Portanto, será que foi a sociedade que o fez a ele ou foi ele que fez a sociedade? Pois é. Então, eu achei o exame acessível. Apesar de terem saído obras difíceis, apesar de ter saído a mensagem, apesar de ter saído os Lusíadas, eu achei o exame acessível. Eu achei que facilmente vocês conseguiriam interpretar, apesar da linguagem não ser assim tão simples. E adorei perceber que acertei. E adorei ouvir, Nídia, tinhas razão. Contem-me como é que vos correu o exame e o que é que acharam.